Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem deixamos a paz de Cristo. Como você sabe, nós estamos aqui para poder comentar as revistas da editora Betel Dominical. Quarto trimestre. Se você não sabe, não tem problema, você chegou no lugar certo. Aqui nós disponibilizamos vídeos, palestras, estudos bíblicos, também seminários e comentários da IBD, também da editora Betel Dominical, para as igrejas da Assembleia de Deus de Madureira. Estamos no quarto trimestre, a lição de número 3, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Hoje essa lição está tremenda, porque nós vamos falar de conflito, vamos falar de luta, vamos falar de peleja, porque nós vimos nas outras lições que Cristo, né, nos salvou, nos redimiu, mas a carne não vai deixar barato. Por conta disso vai rolar um grande conflito, e esse conflito se dá, sabe aonde? Dentro de nós. É sobre isso que é o nosso tema. Eu espero vocês aqui depois da vinheta. Não se esquece, já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E clica ali no like e deixa o glória, nosso lema. E também tem mais, você clica no sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E clica também em todas as atualizações. Assim, quando a gente postar o material novo, você vai ser avisado em primeira mão. Não esqueça, deixa aí o seu like, né? E dá o glória. Roda a vinheta. Bastante, e eu quero que você me ajude aí, quem sabe a gente chegar logo aos 15 mil. Eu tenho fé, você também? Então, amém. A Bíblia diz que tudo que concordares na terra será feito no céu. E essa é a minha fé. Já cheguei até aqui com a sua ajuda e com a sua oração. Quero agradecer pelos milhares aí de comentários que vocês têm feito aí, compartilhado o vídeo. É isso que nos faz a crescer e nos leva cada vez mais a fazer o melhor para o reino de Deus. É claro que o canal é monetizado, é claro que a gente distribui nosso material, mas é um meio de manter o canal vivo para que ele possa se autossustentar. Eu conto com a ajuda de vocês aí quanto a isso. E também, sobretudo, sobre as vossas orações. Mas agradeço muito aqueles que compram material, aqueles que deixam like, aqueles que comentam, aqueles que compartilham. Nós somos uma grande família, a família Boa Semente. Eu estou feliz porque nesse último vídeo nós alcançamos aí mais de 5 mil visualizações. E isso quem faz é Deus. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Muito obrigado por você acreditar nesse trabalho. E vamos crescer mais ainda para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos à lição hoje, lição de número 3. Lição de número 3. Deixa eu rapidinho fazer uma rápida introdução sobre o que a gente já viu para a gente poder entrar. Nós estamos estudando nesse trimestre, né, como você sabe, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Estamos estudando o ser humano ele de uma forma holística, completo, né? Corpo, alma e espírito. Às vezes a gente separa isso para poder entender, para poder estudar, mas na verdade está tudo junto, o corpo, alma e espírito. E estamos lidando de cada área dessa. Na primeira lição nós falamos da queda do homem, do vazio que o homem tem por conta dessa queda e da falta de Deus. Na lição de número 2 nós falamos, e na lição de número 1 também falamos sobre a formação do homem, espírito, alma e corpo, como é que se dá o processo da salvação. Nos efeitos, no capítulo 2, ou na lição 2, nós vimos como que se dá a salvação, o processo, lembra? Se você não viu, volta e repita aí esse vídeo, reveja. Falamos de regeneração, de salvação, de eleição, de justificação. São processos e conceitos importantes, que são doutrinas. Doutrinas é um conjunto de estudo baseado em um livro. Existe doutrina jurídica, que é baseado nos livros jurídicos. Existem doutrinas também que são formadas, por exemplo, na medicina, tem algumas doutrinas do campo psiquiátrico, doutrinas do campo das cirurgias ou cirúrgicas, são baseados em manuais, né, livros, né, de medicina. Então, dali é retirado, fazendo um estudo sistemático para se tirar ali o ensino. A nossa doutrina é tirada de forma sistemática também, mas do livro que nós usamos, que é o nosso livro de regra de fé, a nossa constituição espiritual, que é a Bíblia Sagrada. É dela que retiramos essas doutrinas principais, e foram as doutrinas que a gente já viu. E hoje, meu irmão, nós vamos estudar como que essa batalha pode ser vencida, e que não é fácil vencer, que pelo contrário, essa carne, esse corpo está sempre lutando para reativar o velho homem que há em nós e nos levarmos de volta ao pecado. Vamos à lição? Olhe na tela.
Muito bem, então a lição é a lição de número 3, vencendo os mecanismos da defesa da velha natureza. A gente vai estudar como que essa velha natureza, ela procura se defender, né? Ela não quer de forma alguma deixar de existir e ela tem as suas formas de lutar contra o espírito. O nosso autor é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, já apresentei na primeira lição, é um homem de Deus, um homem sábio também, que tem vários livros publicados na área, e vale a pena você dar uma busca lá no site da editora Betel e conhecer mais sobre o nosso pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Lição de hoje é a lição de número 3. Pré-textual é essa parte que a gente chama aqui, que vem antes da lição propriamente dito, é a parte que a gente usa para poder comentar, né, sobre a lição, que ela vem dizendo do preparação do professor para que possa começar realmente a sua lição, né? Essa parte chamada pré-textual. Textuário, Romanos 8,6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Verdade aplicada: aquele que nasceu de novo e anda em espírito não vive dominado pelas inclinações da velha natureza. Isso aqui é fundamental, tá? Os objetivos são 3. Primeiro, número 1, apontar os mecanismos de defesa existentes. Número 2, tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano. E número 3, explicar como a graça divina atua. Lembrando que em cada um dos tópicos, né, nós vamos abordar. No tópico 1, ele trata justamente sobre esse mecanismo de defesa. No tópico 2, ele fala sobre o perigo do auto-engano e também da ira. Aqui está vendo? A palavra ira e auto-engano são os dois temas que ele vai tratar no tópico 2. E no 3, explicar como a graça divina atua. Ou seja, como que você pode vencer isso. Então, nos dois, ele apresenta o problema, né, sendo assim, o primeiro é a introdução, o segundo o problema em si e no terceiro a solução que ele apresenta. Essa regra é muito interessante de poder apresentar um tema, um objetivo que você tem. Então, no primeiro você fala um pouco sobre ele, você deixa ali indicado o que você vai falar, no segundo você lida do problema em si e no terceiro você resolve e depois vem a conclusão. O texto está baseado em Efésios capítulo 4, 22 e 24, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o nosso tema, depois a gente vai voltar a ele com mais calma. Vamos agora, nesse subsídio ao professor, falar um pouco sobre o tema que a gente está estudando. Você notou que nesse texto aos Efésios, que é fundamental a gente ler, o capítulo 4, capítulo 2, estamos trabalhando muito com a carta de Paulo aos Efésios, escrevendo aos Efésios sobre a natureza da salvação. E no capítulo 4 de Efésios, ele está lidando também com essa guerra. Aliás, o livro de Efésios, ele lida muito com esse negócio dessa batalha. No capítulo 6 de Efésios, você vai ver aí a guerra, né, da batalha espiritual. Muita gente entende a batalha espiritual como luta contra os demônios, luta contra as potestades, luta contra os espíritos malignos, que está lá em Efésios capítulo 6, a armadura da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, né? A bota na preparação do evangelho da paz, a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, o cinto da verdade. A gente muito imagina isso, e o escudo da fé, a gente imagina muito isso brigando contra Satanás, uma luta contra Satanás, uma luta contra as potestades, amarrando demônios e capetas. Mas na verdade o que Paulo está lidando disso é de um conflito que é dentro do homem, conflito interior. É dessa batalha, essa batalha espiritual é mais importante do que a gente ficar aí amarrando demônios e mandando demônios sair ou entrar, enfim. A questão é o conflito que está dentro do homem.
em Efésios, capítulo de número 4, que é o texto que você leu hoje comigo aqui, lida justamente sobre a questão do velho homem, que ele diz assim, que quanto ao trato passado, ou seja, quanto ao passado, vos despojeis do velho homem. Como que você pega esse velho homem e você deixa ele de fora, como se fosse uma roupa, tá? Uma roupagem que você tem do velho homem, que você desfaz-se dele, você se despe dele, você retira, despoja, retira, porque esse velho homem se corrompe pela concupiscência do engano, ou seja, como uma roupa que você usa. Por que uma roupa, né? Porque você fala assim, mas é a roupa, não sou eu. Lembra que eu falei na primeira lição que nós somos seres espirituais num corpo? Lembra? Nós somos seres espirituais num corpo, somos espírito em um corpo, amém? Formando então o espírito, alma e corpo, tudo junto, mas na verdade nós somos, na verdade é o meu espírito que está dentro desse corpo, e a gente viu que o corpo é a casa, é a morada, né? Mas também esse corpo ele se corrompe, ele se destrói, ele se desfaz. O apóstolo Paulo, ele mostra isso, dizendo que esse corpo é passageiro, um tabernáculo terreno, ele é perene, ele acaba, ele termina, e ele termina justamente por causa do pecado. Nós envelhecemos e morremos por uma consequência do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você temos que nos despojar desse velho homem, temos que tirar esse velho homem, e porque essa roupa está se desfazendo, poída, suja pelo pecado e do auto-engano, da consciência do engano. No versículo 23 ele diz, e vos renoveis do espírito do vosso sentido. Aí entra o Espírito de Deus na nossa vida, que renova o nosso sentido, a nossa psique, a nossa alma, de forma que nós, uma vez com a mente de Cristo, possamos deixar as coisas erradas do passado que praticávamos. Daí no versículo 24 ele diz, e vos revistais do novo homem, ou seja, olha que maravilha, quando você está revestido pelo Espírito, você agora está vestido, é como se tivesse para você uma armadura, olha a armadura aí, uma armadura agora do novo homem, que é o homem espiritual, que segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, é criado em verdadeira justiça e santidade, e aí nós deixamos todo o mal, deixamos todo o engano. Então, nós temos que nos despojar do velho homem, retirar essa roupa velha aí e vestir uma nova roupa, agora espiritual, renovada, que renova não só o nosso corpo, mas a nossa mente, a nossa alma, para que a gente possa deixar esse velho homem, esse velho traje, essa velha maneira de andar, de ser e de agir e pensar de lado. Amém? E aí no 31 ele vai dizer, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós, ou seja, tirar mesmo, lançar fora. Mas antes, versículo 32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ao falar aos Efésios, o apóstolo Paulo está chamando a atenção sobre esse conflito espiritual e como que eu e você podemos vencer. O que eu fiz agora, professor, foi eu comecei do texto que a gente está, que é o texto da lição, Efésios 4, e a partir dele eu lancei as principais fundamentos para trabalhar na sala de aula. Faça isso também na sua aula, não abandone o texto que você leu. É fundamental você ler o texto em sala, ou junto com a turma, ou na leitura principal, para que, a partir daí, do texto, você possa desenvolver toda a sua aula. Afinal de contas, a aula está baseada em um texto, e você não pode abandoná-la. Amém? Agora que já fiz isso, fica fácil para a gente entrar na lição tópico por tópico. Vamos lá? Não se esqueça, se você não está inscrito, se inscreve aí e deixa o seu like. Gente, também a gente tem um plano de aula também que você pode ter aí gratuitamente. É só você entrar para o nosso grupo de Zap aí. A gente tem um grupo no Zap, tem um grupo no Telegram, onde a gente pode disponibilizar todos os planos de aula e material que você precisa para a EBD. É um grupo só de EBD, tá? Não tem nada que não seja EBD ali, a gente só trata disso. Não é grupo de família, não é grupo de igreja, não é grupo de trabalho, não é grupo de política, nada disso. É só para Zap, é só para EBD, e ali eu coloco o plano de aula. E você tem gratuitamente o plano de aula, slide, material para professores de jovens também, que minha filha agora está gravando também. Dá uma olhadinha. Então, tudo isso a gente está fazendo aí para o Reino de Deus. O número está aqui embaixo, você entra aí no número, aí dá um toque lá para o canal Boa Semente, o número comercial da loja Boa Semente, e aí você vai ser inserido lá no nosso Zap. Se você quiser o Telegram, tem também o número aqui do Telegram aqui embaixo, você entra direto lá no grupo do Telegram também, tá bom? Vamos lá.
Muito bem, essa imagem aqui retrata justamente esse conflito, essa batalha espiritual que está dentro de cada um de nós. E aí, o autor fala sobre as defesas da velha natureza. Conceitos trabalhados é a velha natureza, natureza caída, a natureza adâmica. Vale a pena você fazer uma comparação com Adão, né? O Adão, o primeiro homem, né? Pelo qual o pecado entra, e Jesus Cristo, o segundo homem pelo qual o pecado é vencido, né? E falar dessa natureza caída, a natureza do pecado, a natureza do erro, a natureza de Adão após a sua queda. Então, por isso que o homem se degenerou porque cada vez mais, e quanto mais a gente vive, mais longe de Deus nós estamos, né? Porque a gente vai transmitindo esses males, esses padrões doentios, familiares, sociais para as futuras gerações. Por isso o ser humano está cada vez mais piorando mais. A gente tem essa sensação que o homem está piorando cada vez mais. E por que isso acontece? Por causa do pecado que está dentro de nós. Eu transmito isso para os meus filhos e os meus filhos transmitem para os seus filhos, e assim os meus netos, né, vão estar em situação mais degradante, humanamente falando, do que nós estamos. Então, por isso que nós temos a sensação de que o mundo está piorando, as pessoas estão piorando, as pessoas estão sem amor, sem paz, sem tranquilidade, doentes, enfermas da alma. Por quê? Porque quanto mais a geração vai aumentando, mais esse pecado vai sendo transmitido, esses padrões comportamentais pecaminosos são transmitidos de geração para geração. As crianças copiam esses padrões negativos que assistem nas suas casas, na sua família, reproduzem isso na sua família e, por sua vez, criam pessoas doentes e aí por aí vai. Então, essa natureza é uma natureza caída, degenerada, que começa lá com Adão e permanece conosco e vai permanecer assim. Como restaurar isso? E esse é o tema. Como que nós podemos ser restaurados para a imagem anterior que Deus fez para nós, né? Então, no tópico 1, ele está justamente falando sobre essa natureza caída e que enquanto nós estivermos vivos, apesar de aceitarmos a Jesus, ela permanece dentro de nós. Não é algo que a gente aceita a Jesus e a partir de hoje vira um robô. Tem gente que pensa que é assim, não, aceitou Jesus, agora eu sou um robozinho, eu não peco, eu não olho para o lado, eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, eu só olho para o céu, eu só penso em Deus. Não. Enquanto você estiver aqui na Terra, você vai ser uma pessoa, um ser humano normal. E por ser um ser humano normal, a sua carne tenderá para o mal, como a gente já aprendeu na lição 1. A sua carne, o seu eu, tenderá para as coisas terrenas. Portanto, ela sempre vai estar em conflito, olha a batalha aí, ela sempre estará em conflito com o seu espírito que quer buscar as coisas de Deus, enquanto a carne, né, a alma no caso, a alma que domina a carne, o corpo, quer as coisas terrenas, e o corpo é o local onde dá essa guerra. Ou seja, o espírito, lembra da aula 2? O espírito quer as coisas de Deus, então você aceitou Jesus e ele começa a buscar a Deus. A carne, ela só quer pensar nas coisas naturais da terra, né? As coisas terrenas, carnais, terrenas, mas ao mesmo tempo também ela se inclina para o pecado por causa da natureza dela, uma natureza caída. Só que ela precisa do corpo para poder agir, assim como o espírito precisa do corpo também. Nesse caso, o corpo passa a ser o local de guerra e de conflito. Por quê? A carne quer fazer as obras da carne, e o espírito quer fazer as coisas de Deus. Então o teu espírito quer louvar a Deus com a tua boca, mas a boca, através da carne, quer falar mentira, quer falar palavrão, quer falar o que não deve. Teus olhos, a carne que a gente chama, é a alma querendo agir no corpo, é a alma querendo operar e dominar o corpo para as coisas terrenas, por isso é chamada de carne. E ela luta o tempo todo, ela não está morta, você aceita Jesus e ela permanece ali dentro de você. Enquanto eu e você, anota isso aí, ou comenta isso aí. Enquanto eu e você estivermos vivos, teremos sempre esse conflito dentro de nós, porque a carne sempre estará viva. E hoje a gente vai ver quais são os seus mecanismos de defesa, como é que ela faz para continuar vivinha, como é que ela faz para continuar ativa dentro do ser humano, apesar de ter aceitado Jesus, apesar de ser uma nova criatura, apesar de estar na igreja, ele ainda dá sinais de que ainda é dominado pelas obras da carne. Por quê? Porque a carne ela tem alguns mecanismos que são principais para que ela continue viva
a despeito de uma nova vida. Então, hoje nós temos muitas pessoas que estão vivendo uma velha vida, como era para ter, na verdade, uma nova vida. Se defende criando meios de continuar dominando o ser humano e impedi-lo de viver em novidade de vida. Quais são essas duas armas? Primeira, negação e mentira. E o autor diz aí do exemplo de Ananias e Safira. E o segundo é camuflagem. Então o autor fala para a gente que tem duas maneiras dessa carne se camuflar, né? Mecanismo de defesa, na verdade. Ou seja, ela tem um mecanismozinho que ela usa para poder você não mexer com ela e ela permanecer ali. Primeiro, a negação e a mentira. Esse é um dos fatores mais importantes que eu acho que a carne mais usa, que a velha natureza, mais usa para fazer isso, é a negação e a mentira. Quando a gente nega de saber ou ver quem realmente nós somos. Então, a gente se vê como uma pessoa boa, mas sabemos que somos pessoas más, né? A gente se vê como pessoas tranquilas, quando na verdade não somos. A gente se vê como pessoas que fazem as coisas e tal, mas quando na verdade não é nada disso que nós somos ou que nós aparentamos ser. Desse sentido, a gente tem que ter muito cuidado com a carne, porque a negação da verdade. Então, ele ouve uma palavra e você fala, não, essa palavra não é para mim, não. Ele ouve uma exortação e fala, não, essa exortação muito dura, eu não estou enquadrado nisso, não. Não, mas o pastor falou, não, eu também não estou. Negar a verdade, né? Negar a verdade. É o primeiro passo que essa arma tem. É a mesma coisa do doente que nega que está doente, porque o primeiro passo para a cura é o doente dizer, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Não é verdade? Quando ele diz, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Quando ele nega que tem um problema, aquele problema permanece. A negação é isso que acontece, esse mecanismo. Você diz assim, você tem que se converter, tem que nascer de novo. Não, eu estou bem. Como é que você está? Eu estou bem com Jesus. Irmão, você não está indo na igreja? Não, irmão, não estou indo na igreja, mas estou ótimo. Como é que você está? Com Jesus tudo bem. Mentira. Ele está ali usando de mentira, e essa mentira impede que haja dentro dele o novo nascimento. Por quê? Porque se ele não reconhece que é pecador e que está errado, a ação e a regeneração de Deus não pode trabalhar na sua vida. Aí, entendeu aí? Gostou? Então, muito bom. Legal, você aprendendo aí com a gente aí como é que é isso. Então, sempre que você ouvir uma palavra, uma exortação, que você lê a Bíblia, não fale que não é para você. Não, essa palavra não é para mim. Pode ser a carne usando você, tentando se escamotear, porque no momento que a sua mente nega que é para você, você não recebe aquela palavra, você não recebe aquele texto, você não recebe aquela exortação e você deixa de receber a sua libertação e a sua vitória. O segundo problema é a camuflagem, né, como eu disse aqui, é a ideia de que ela fica ali, ó, camufladinha, escondidinha. E o autor fala sobre a ira. Aí quando a pessoa tem a irritação, pode ser uma camuflagem, porque no sentido de ele se esconder atrás daquilo. Então ele não quer que fale, não quer que toque, não quer que cite, ele se irrita com qualquer problema. O autor diz que isso pode ser uma camuflagem para que você não toque nesse problema, ou que isso não seja tratado. Às vezes tem determinadas situações que estamos passando por problemas que precisam ser tratados por Deus, mas para serem tratados por Deus é preciso que você toque naquilo, que você abra, até mesmo uma ferida, se você não limpar não tem como cicatrizar. A irritação parte daí, porque a pessoa não deixa que aquilo, ele não procura esse tipo de palavra, não procura ajuda, ele não deixa que o pastor lide, que o pastor trate, que o seu líder converse sobre aquilo, ele se fecha e se irrita. E aí por isso que ele está dizendo que a irritação é um dos problemas, é um dos males dessa camuflagem. Eu trouxe para vocês uma imagem para a gente falar sobre camuflagem um pouquinho aqui, que eu acho que você também pode usar aí na sua aula também, para chamar a atenção do seu aluno e demonstrar como é que é esse artifício de camuflagem. A ideia de camuflagem é uma ideia que vem da biologia, onde alguns animais eles usam a camuflagem para poder escapar dos seus predadores. E como é que é essa camuflagem? Eles se disfarçam no terreno. Então, se tem um terreno, se está num lugar verde, alguns animais adaptaram-se ao longo do processo, né, de gerações em gerações, eles foram se adaptando ao meio. Nessa adaptação, eles descobriram quais seriam os melhores modos de sobreviver.
Por exemplo, como eu estava dizendo, nesse lugar verde, esses animais também ficam verdes. Quando o lugar é cinza, esses animais adquirem formas cinzas. Alguns animais adquirem formas de pedras ou parecidos com pedras, porque no meio das pedras eles são não vistos. E isso impede que os seus predadores, quem são os predadores? São os animais que se alimentam desses animais menores, geralmente menores do que ele, logicamente, eles observem, eles vejam. Até mesmo o próprio ser humano fica difícil observar esses insetos ou animais que se camuflam, né, no meio do seu ambiente. Ah, legal, tá gostando do assunto? Deixa o like aí, se inscreve, não se esqueça, inscreve-se no nosso canal aí. Então, o que acontece? Esse processo de camuflagem faz isso para que se preserve a espécie, porque esse bichinho ele vai ficar preservado uma vez que vivo, uma vez que os animais não conseguem matá-lo, porque eles não conseguem encontrá-lo. Então, muitos animais na natureza, eles fazem isso. A camuflagem também é de acordo com o ambiente que ela está. Se um animal se camufla de verde, você vai encontrá-lo no gelo. Porque no gelo, no Alasca, né, no Polo Sul, ele vai ser facilmente ali observado. Ele tem que estar no ambiente. O que quer dizer isso? Que a camuflagem ela só funciona quando você está igual a todo mundo. Então, olha só como é que é interessante esse tema da camuflagem, não é? Olha só, em primeiro lugar, ele se adapta ao local que ele está, né, para não ser percebido, ele não chama a atenção, ele fica camuflado, então ele não é espalhafatoso, ele não vai ser um bicho azul no lugar onde só tem branco, ele não vai ser um bicho preto no lugar onde só tem amarelo, então ele está, né, disfarçado, ele não chama a atenção. Lembra que Jesus falou sobre o joio e o trigo? O joio é igualzinho o trigo, parece trigo, mas não é trigo. Agora, a segunda coisa que eu falei, né, é sobre o ambiente. O ambiente que ele está, ele se adapta ao ambiente de forma que ele copia o ambiente à sua volta. Essa é a camuflagem, ele fica disfarçado. Se o ambiente é azul, ele fica azul. Se o ambiente é verde, ele fica verde, de acordo com o ambiente. O cristão, ele não pode ser camuflado. Ele não pode ser cristão camuflado. Ou seja, ele não pode se adaptar ao ambiente que ele está. Nós somos sal. O sal é para salgar e a luz é para iluminar. Nós não temos contato, não podemos ter com luz com as trevas. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. Ou nós temos a velha natureza, estamos no pecado, ou temos a nova natureza. Amém? Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Não dá para estar em cima do mundo. Nós somos sal. O sal, onde ele está, ele altera o ambiente. Ele não se camufla no ambiente. Ele não tem como passar despercebido o sal. O sal permanece ali, é autêntico. Então o cristão é autêntico nesse sentido. Ele não se disfarça no ambiente. Ou seja, onde ele estiver, ele vai chamar a atenção positivamente. Ok? Não quer dizer que ele vai ser chato, que ele vai ser um ranzinza, que ele vai encrencar com todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você coloca, quando você o vê no meio dos outros, a luz que está nele, sem que ele abra a boca, sem que ele pregue, que ele grite, que ele fale, que é da igreja A ou B, as pessoas observam e perguntam: você é crente? Você é servo de Deus? Você é diferente? Por que eu estou vestido como todo mundo? Eu estou... Não, você tá como todo mundo aqui, vestido como todo mundo, parece todo mundo, mas dentro de você é aleluia. Aleluia, é espiritual. Dentro de você existe uma luz. Você não está despercebido no ambiente. Eu não posso me camuflar. Não se camufle. Não esconda, aleluia, o Deus que está dentro de você. O mal é que faz isso. E o mal faz isso para se preservar. Para falar mais sobre camuflagem, vou mostrar uma imagem, porque a imagem, ela diz na psicologia que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vamos lá? Olha essa imagem aí. Tá olhando? Que bicho é esse? Ou tem um bicho aí? O que tem aí? O que você está observando? Tempo. Tempo esgotado. Agora, quem é que o bicho é esse? É a lagartixa satânica cauda de folha. Eita, que nome esquisito isso aí. É porque ela é feinha pra caramba. Lagartixa satânica. Eita, ferro. Mas sabe por quê que ela tem esse nome? Porque os antigos achavam que ela parecia aí com um cramunhão aí, irmão. Mas olha, o interessante aqui é que ela tá aqui, ó. Você não viu ainda não, mas ela tá aqui, ó. Ó a cabeça dela. Olha o bracinho dela, a perninha dela, olha a cauda dela, ó, aqui a outra perna dela, aí ó,
Aí ela aí, ó. Lagartixa satânica. Essa aí, ó, cauda de folha. O nome é lagartixa, cauda de folha. É? Então, ó, ela se disfarça no terreno. Esse é um exemplo que de camuflagem. Veja como ela se disfarça no terreno e você não consegue perceber que ela está ali. Assim também os predadores dela, né, no caso, que comem esse tipo de animal, eles não conseguem enxergá-lo e ela permanece viva. Um outro motivo também pelo qual os animais usam camuflagem é para poder também, não apenas não serem comidos por outros bichos, mas também para comer as suas presas. Porque uma vez que eles estão camuflados, eles conseguem tanto despistar daqueles que estão querendo pegá-lo, mas também ele consegue se aproximar da sua presa e avançar e pegá-la. Olha que perigo a camuflagem traz pra gente, hein? Quanto ensinamento nós temos hoje através desse tema da camuflagem. Olha só como é que o mal dentro de nós ele faz. Ele fica quietinho para que a gente não possa mexer com ele, porque se a gente vê, a gente vai tirar. Se a gente vê, a gente vai, não, tira esse mal não pode ficar, tem que sair, vou orar em nome de Jesus, eu vou parar com isso. Mas ele fica quietinho, camuflado, você não mexe com ele. Mas se ele não fizesse mal, não tem problema. O problema é que ele está ali e ele vai lutar. Lutar contra quem? Contra o Espírito Santo que está em você. Contra o teu espírito. E vai enfraquecer o teu espírito. Vai se dar o combate interior na sua alma para que você fique fraco e daqui a pouco você está fora da igreja. Cuidado com a camuflagem. Cuidado. Vamos lá. Esse tópico 2 fala sobre a introdução. Dá uma lida na introdução que é muito importante. Você pode até parar e ler com a sua classe. Vai ser muito bom. Pico de número 2. O perigo do auto-engano. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O auto-engano é isso, é você se olhar no espelho e pensar que é uma coisa, mas na verdade é outra. Olha essa imagem aqui. Um homem se olha no espelho, ele é velho, mas se vê como novo. Aqui, esse espelho aqui engana quem está vendo, né? Engana quem está vendo, engana a pessoa que observa. É o auto-engano. Auto-engano é enganar a si mesmo. Isso é muito complicado quando a gente confia no nosso próprio coração, porque o coração ele é enganoso. Então, não se deixe levar pelos seus sentimentos. O sentimento do homem é enganoso. Então você não tem que levar pelo sentimento. Tenha cuidado com pessoas que ficam sentindo muito. Tô sentindo. Tô sentindo. Cuidado com esse negócio de tô sentindo. Porque os sentimentos do homem são enganosos. E nós muitas das vezes podemos nos enganar. Achamos que estamos fazendo bem, estamos fazendo mal. Achamos que fazemos bem na igreja e quando na verdade estamos longe de Deus. Então, perigo é o cuidado do auto-engano. 2.1. A ira da velha natureza precisa ser contida. Irmãos, aqui eu troquei a ordem, né? Aqui vem primeiro essa parte, depois vem a outra. Toda a amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Eu falei sobre isso na introdução. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É a ira da velha natureza que precisa ser contida. 2.3, considerando a causa da ira. Tiago 4:1-2, eu trouxe o texto aqui para a gente ler. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Então, esse tópico ele lida sobre a ira. A ira é importante para você pensar como que a pessoa está, muitas das vezes, fora da presença de Deus e a velha natureza está querendo voltar, né? Então você vê pessoas que se irritam com facilidade, que brigam com facilidade, que perdem a linha, perdem a calma com facilidade, é o velho homem ali. O velho homem está vivo e está atuante, está sendo exposto, colocado para fora. Por isso que Tiago nos exorta, porque dizendo que o problema de tudo isso que a gente tem nas igrejas, de todos nós, é o combate, guerrear entre nós. Né? Não basta a gente guerrear dentro do nosso corpo, né? Lutar contra a carne o tempo todo, também luta irmão contra irmão. Tiago 4:1 vai falar sobre isso. De onde vêm as guerras, as pelejas? Porventura não vem desse
desejo que existe dentro de nós por querer as coisas, por lutar pelas coisas, pela inveja, pela blasfêmia. Cobiçais, versículo 2, nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis a ira, guerreais e nada tendes, porque não pede. Então, o que ele está dizendo? Que muitas vezes nós queremos alcançar alguma coisa através da nossa própria força, e não é ali que nós vamos receber. Não é dessa forma que Deus irá nos dar. Deus se afasta disso quando nós damos lugar à ira. Por isso a mesma palavra diz: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que significa esse versículo? Que o sol se pôr, ou seja, terminar o dia ou ser irado. Você pode se irar. A Bíblia mesmo fala: irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode se irar porque nós, seres humanos, quando estivermos nesse corpo, nós vamos nos irar. Porém, uma vez que nós nos iramos, deixamos que ela se esvaia, que ela vá embora. Não guarde no seu coração. Não deixe que ela entre no seu coração, na terra do seu coração. Deixe que ela vá embora. Ao final do dia, ao pôr do sol, que você não lembre mais, que aquilo não te faça mais sofrer, que você não esteja chateado mais. Amém? Gente, eu preciso falar com as pessoas que estão aqui com a gente. Eu sei que você quer me ajudar, eu sei que você pode me ajudar também. E esse canal é feito por vocês, para vocês e com vocês. Vocês viram semana passada a participação aí das EBDs. Manda aí a sua foto, manda aí seu vídeo, grava um vídeo curtinho, vem para a EBD. Vai ser um prazer mostrar aqui para vocês. Esse canal é nosso. Agora você pode nos ajudar sendo membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal Boa Semente, você vai receber vídeos exclusivos. Essa semana eu postei um vídeo exclusivo sobre aprofundamento da EBD, porque às vezes o vídeo fica muito longo e aí não dá tempo da gente poder mostrar tudo isso para as pessoas. Eu tenho que ter esse outro vídeo que eu boto sempre lá. E isso vai para os nossos membros, erros de gravação, enfim, uma série de material. Tá aqui embaixo, seja membro, deixa eu clicar aqui, né? Seja membro, você clica aí, entra aí e você vai receber aí os vídeos, tem uma área só para vocês. Mas também você pode ser nosso apoiador. Eu também louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que nos apoiam, aquelas pessoas que contribuem também. O apoiador é lá no site do Apoia-se, tá aqui, ó. Você entra também e vai ser um apoiador com valor muito pequeno, você vai estar ajudando essa obra. De número 3. Aí, nesse tópico, fala da graça. 3. A graça de Deus e a velha natureza. Agora, o conceito para trabalhar vai ser a graça de Deus. E aí, agora, vamos resolver toda essa situação. Como que o homem pode vencer a carne? Como que o homem pode vencer o maligno? Como é que ele vence essa guerra espiritual e essa carne dissimulada, né, mentirosa, essa camuflada carne que está dentro de nós? Através da graça. Amém? O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Essa é a primeira definição de graça, tá? Salvação. Dá um print na tela aí, Salmo 90:17, Efésios 2:5, Tito 2:11 e 2 Pedro 3:18. Essa é uma das formas da palavra graça, caritas, né, que tem no grego, que significa favor imerecido. Tá? Essa é a segunda forma, a primeira definição. A segunda definição é essa aqui, ó. É a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Romanos 5:17, 2 Coríntios 12:9 e Hebreus 12:28. Esses textos falam que Deus nos dá graça para passarmos pela prova. Está passando por prova, Deus te dá graça. Deus nos dá graça para suportar o mal, os embates, essa guerra, a camuflagem da carne, essa luta constante que nós vivemos. Nós só podemos vencer através da graça de Deus. Não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, não é pelo que você faz, pelo que deixa de fazer, por dizimar, por ser membro, por ser nada, cantar no coral, pregador, pastor, ter canal no YouTube, nada disso vai te salvar. A graça de Deus é que é capaz de nos levantar e nos fortalecer. Creia nisso e passe isso para a sua classe. Só existe um modo de nós vencermos isso. É nos aparelharmos da graça de Deus para que possamos suportar. Por isso diz a palavra, resistir ao diabo. Aonde? Na graça. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 3.1. A vacina da graça. Chave. Não o que fazer, mas a quem recorrer. O autor fala muito sobre isso. Ele diz o seguinte, que a Bíblia não é um livro de autoajuda, então você não vai ter 7 passos para fazer isso, 7 passos para vencer a carne, nada disso. O que ela vai te apresentar é a quem você deve recorrer. A quem você deve recorrer? A Cristo Jesus. Agora, só que isso está em Tiago 4:6. Né? Deixa eu apagar aqui para a gente poder... Eu rabisco mesmo apago.
Tiago 4,6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, nós precisamos dessa vacina da graça. A vacina da graça é o antídoto contra o pecado, ok? Que nós recebemos através da cruz de Cristo. 3.2. Precisamos permitir ser vacinados. Aí, qual é a chave? É que o Espírito de Deus tem ciúmes, e a segunda, um homem precisa querer a ação da graça de Deus em sua vida. Foi o que eu falei semana passada, falando sobre o livre-arbítrio, dizendo que é na participação do homem. Se o homem não quiser ser vacinado, não adianta. Se ele não quiser a graça de Deus, ele vai continuar no pecado. Ele precisa querer deixar que a graça o vacine e o capacite para vencer. 3.3. A velha natureza é vencida. E aí, praticamente o 3.3 é uma conclusão, fechamento, onde diz que Deus manifestou sua graça e nos tornou participantes da natureza divina, tornando possível que não sejamos dominados pelos desejos pecaminosos. Aleluia! Quando nós... Conclusão. O mecanismo de defesa da velha natureza perderão sua resistência a partir de uma atitude genuína de arrependimento, reconhecimento de mudança, confissão, olha como é que é forte, por isso que é bom você ler ali às vezes com a sua classe, abandono das obras do velho homem e da prática constante de subjugar as obras da carne e viver a lei do Espírito e vida. Aleluia. Olha só, então, quais são os passos que ele marcou aqui, só para a gente frisar, para ficar bem gravado aí para você. Resistência a partir do arrependimento, por isso que é importante você se arrepender, você verificar e se arrepender. É por isso que ela se camufla para que você não veja, e uma vez não vendo, você não tem do que se arrepender, uma vez que você não vê o que o pecado está dentro de você, que ela está dentro de você camuflada, às vezes camuflada de uma autopiedade, de uma falsa piedade, de uma falsa misericórdia. Cuidado. Tem muita coisa, irmão, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ter que parar. Então vamos aqui. Reconhecimento de mudança, confissão, abandono das obras do velho homem e da prática constante de subjugar as obras da carne e viver a lei do Espírito. Existem duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Amém? A lei do pecado é essa que opera no homem por causa do ser pecador. A lei do Espírito é a lei da salvação de Deus. É o nosso espírito vivificado pelo Espírito Santo e assim nós temos vitória sobre a carne. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar só um avisozinho para você. Eu estou fazendo esse curso gratuito aqui, gratuito para você. Olho na tela. Série de estudos bíblicos, Jesus, o Rei dos Reis. Eu estou trabalhando aqui, Jesus, o Rei dos Reis, toda semana e tem sido bênção ao vivo pelo canal Boa Semente. O curso é gratuito e eu vou dar um certificado para aqueles que estão participando e comparecendo ali. E amanhã, toda segunda-feira, né? Amanhã não, talvez não sei quando você está vendo esse vídeo, mas toda segunda-feira, nós estamos agora para a aula 4 essa semana. Hoje à noite já tem aula já, espero você, a partir das 9 horas da noite, nossa aula aí, Jesus, Rei dos Reis, comentário do livro de Mateus. É uma série de estudo bíblico que está abalando aí o Brasil. Conto com você, temos um encontro marcado ao vivo. Deixe o seu comentário lá, quero saber de onde você é, quero bater um papo contigo, quero te conhecer espiritualmente, virtualmente, como a gente faz aqui. Deixa um alô para sua igreja, para sua IBD. Não se esquece, toda segunda-feira, 9 horas, nós temos um encontro aqui, Jesus, Rei dos Reis. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, tenha uma aula muitíssima, cheia do poder de Deus. Comente se foi bênção, diga como é que foi, tira uma foto, manda aí um WhatsApp lá para mim, entra no nosso grupo, vai ser bênção te conhecer. Até a próxima. Paz. Querem ver as coisas de Deus, mas a carne quer dominar os seus olhos para verem o mal. Então, dentro de nós existe um conflito muito forte, um conflito muito grande para que a gente possa ceder. Essa carne que está dentro de nós, a gente chama de carne, é o que? É a vontade pelas coisas humanas. Costumo dizer que antigamente o diabo usava de desviar as pessoas. Lembra? Se você que é mais antigo um pouquinho, lembra um pouco dessa parte?